Tenho aqui duas perguntas de membros do canal aqui. Tá no ponto aí para colocar pro Cícero Melo? O primeiro colocar aqui do Paulo Figueiredo, nosso amigo Paulo Figueiredo, que tá aqui, eu acho que já tá até aqui no chat aqui. Pode botar. Nosso barbudinho, Paulo Figueiredo. Ligada no SofaScore, né? Naquela coisa de ver quantas bolas no alto o zagueiro ganhou, quantas divididas, quantos dribles, quantos passes, quantos chutes. E no nosso tempo, o motivacional era o bicho, né? O famoso bicho. O cara chegava lá no vestiário e falava assim, a gente ganhar hoje é tantos mil no bolso. Pô, os caras corriam igual um louco. Você acha que hoje o vestiário, a comunicação da parte da psicologia do Fluminense, o que você acha que vai ser mais útil, né? Pra gente conseguir chegar nas quartas desse Mundial de Clubes? Fala aí. Ô Paulo, um abraço para você, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que o que vai ser mais útil é o Fluminense correr muito dentro de campo e não ter medo de jogar contra a Inter de Milão. Jogar como jogou contra o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund é um timaço, não é à toa que foi vice-campeão, né, no ano passado, né? Então, o Fluminense não pode se acovardar, tem que jogar tomando seus cuidados defensivos, porque se deixar espaço, o time deles é muito habilidoso, tem um ritmo de jogo, um toque de bola muito bom. Centroavante muito perigoso. Centroavante muito bom, tem vários jogadores muito bons na Inter de Milão, mas o Fluminense tem que jogar o seu jogo. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, vocês estavam discutindo essa situação de o Fluminense que o Renato agora usou, nesse Mundial está usando, que jogar com 3 volantes, o Fluminense ganha muito em marcação, ganha muito em movimentação. Mas eu vou ser honesto para vocês, eu tenho hora que eu sinto falta do Ganso. Aí vão dizer, o Ganso não está em condições, veio de um problema sério cardíaco, não está no mesmo ritmo dos outros jogadores, mas você precisa ter um jogador com a clara evidência dele, um jogador que tenha o passe que ele tem, porque a gente fica dependendo só de jogadas, como disse aqui o Fita, acho que foi o Fita que falou, né? Ficamos dependendo só do Arias. Se o Arias não faz uma jogada, porque o Keno não é titular, só entra quando o Fluminense está precisando virar o jogo. Quando a coisa está feia, o Keno é engraçado que ele é um jogador que hoje virou válvula de escape para quando o time está perdendo. E o Keno poderia ter, ou o Arias por um lado e o Keno, que você ganha 2 jogadores agudos. Né? Você pode variar a jogada. Os times adversários já viram que a jogada do Fluminense só sai pela direita com o Arias. Porque o Canóbio, com todo respeito ao Canóbio, um jogador que se dedica muito, se esforça, marca muito, mas ofensivamente ele é muito fraco. Ele é um jogador que não é um jogador agudo, não é um jogador habilidoso, ele é tudo mediano. A única coisa que ele faz é correr muito, que é o melhor dele. Mas o resto tudo ele é médio. Ele é médio passando, ele é médio marcando, ele é médio chutando. Então, ele é um jogador esforçado, mas não é um jogador que vai criar jogada. O Cano só existe se tiver alguém... O Cano não cria jogada para ele próprio. O Cano não é um Pedro, o Cano não é os centroavantes que criam jogadas. O Cano precisa de gente que vá que alimente, principalmente com bolas no fundo. Por isso que eu falo. Se então, você não tiver um esquema para jogar... Pro Cano não adianta botar o Cano. Aí é melhor botar o Everaldo com todas as dificuldades dele e com toda a gozação que teve, chuta Everaldo e tal. O Everaldo é um jogador que tem um porte físico maior do que o Cano, ele protege bem a bola. E ele não é um jogador tão ruim como você está falando. Ele é um jogador que ele é útil, por isso que o Renato gosta dele. Então, se você não tiver jogadores que vão criar jogadas para o Cano, é melhor ter o Everaldo. Agora, eu acho que você tem que ainda tentar aproveitar o Ganso, a não ser que a gente não saiba, ele não está tendo condição nenhuma de entrar em campo. Porque o Ganso, com 70% das suas condições, vai criar jogadas de passes, de lançamentos, aquelas jogadas que ele parece que sempre enxerga na frente de todo mundo, coisa que a gente não está vendo. Daqui a pouco ele descobre um passe e entra um jogador livre, principalmente naquela triangulação, que eles são mestres ali, tem um entrosamento muito grande. Ele, o Xavier e o Arias, está fazendo muita falta. Então eu acho que se o Ganso não dá para jogar 90 minutos, você utiliza ele 45. Mas ele tem que jogar nesse time, porque é o jogador, junto com o Arias, são os únicos 2 jogadores criativos no time do Fluminense. O problema que eu vejo do Cano, por exemplo, o do Ganso, ele colocou contra o Sam, né?
E o Ganso deu um passe, deu um contra-ataque e saiu o gol deles lá. Meu medo do colocar o Ganso e o Cano no mesmo time é a maldita recomposição. A gente está jogando no Campeonato Mundial que você tem que ter erro zero. Eu concordo contigo que falta, mas não é o Ganso que falta. Eu acho que falta um outro perfil de jogador. Um meia mais veloz, que ele chegue e volta a recompor. Hoje, cara. Não tem, então, exatamente. Contratou esse menino aí, o Lescano, de última hora aí, para tentar, mas é um garoto, entendeu? E assim, para utilizar o Ganso hoje, eu vejo talvez só no final do jogo, com outro time mais cansado, o Fluminense precisa da vitória, eu não consigo ver começar o jogo com o Ganso. Cara, contra o Sam, cara, olha só, todo mundo bateu no Ganso pra caramba. Cara, o que ele fez ali, de boa, eu não acho que ele deu contra-ataque nenhum. Cara, o que ele fez foi um erro. Errar uma jogada, cara. Ele errou uma jogada na meia-lua do adversário, cara. O seguinte, é que o Renato mexeu em 5 posições. Então ele não era pra ter colocado o Ganso e o Cano junto. Ele botou muito jogador que não marca também, que o Fuentes também marca mal, o Guga jogou muito mal. Ali era simples de resolver, cara. Era simples. Era Tinha que só manter o o mesmo time. Ele, quando começou o jogo contra o Sam, se o time foi tão bem contra o Borussia, eu imagino que o Renato pensou o seguinte: agora eu vou botar contra esse time fraco do Sam, com todo o respeito, vou botar um time super ofensivo. Aí vou tirar o volante, vou botar. Eu acho que sim. E ele viu que deu errado. Agora, isso não quer dizer que você não. Primeiro, que eu acho que você não mexe num time de um jogo pro outro, que o time foi muito bem em 5 posições. Segundo, o discordo de todo mundo em relação ao Cano, essa coisa de recomposição. O time tem mais 9 jogadores de linha para recompor, para marcar. O Cano, toda vez que ele vem recompor, o Cano não sabe marcar. Ele comete faltas que vai proporcionar cartão amarelo. E depois, o principal, o Cano vem na nossa área todo escanteio. Ele não tem fôlego com a idade que ele tem para depois ir pro ataque. Ele chega cansado, ele chega morto. Então, eu acho o seguinte, o centroavante tem que ficar no meio de campo, até para prender um zagueiro. Meio de campo para frente. É claro, pô, eu não vejo em que acrescenta o Cano vir. Primeiro, escanteio na nossa área. E segundo, vir marcar aqui na nossa intermediária. Um cara que não sabe marcar, não sabe fazer cobertura, vai igual um maluco, pô, em cima. Não sabe cabecear. Não sabe, e quando ele vai marcar, ele não vai marcar para tirar. Ele vai igual um louco para cima do cara, dá carrinho e tal. Então, não acrescenta nada na marcação e ainda perde fôlego para um contra-ataque que o Fluminense possa ter. Ele não é um garoto. É diferente do Ele não é o John Kennedy, que é um garoto novo. Ele está no final de carreira, o Cano. Ele não tem preparo físico para ir e voltar, e ainda mais porque não tem necessidade. Não vai ser a volta do Cano que vão dizer, recompôs, ajudou. Ele não ajuda em nada voltando. Só prejudica. Isso eu sempre fui contra quando eu via com o Mano Menezes, com o Renato, todo mundo pedindo, o próprio Diniz. Para mim, o maior erro que o Diniz tinha. O Diniz ele voltava muito mais até. Era o Cano voltar ali para dar combate na entrada da área do Fluminense. Isso aí eu sempre fui contra, porque o Fluminense tomava a bola, cadê o Cano? Tá ali tentando chegar no ataque. Por isso que o time não progredia de forma rápida, né? E tinha que fazer, mas o Fluminense tinha um estilo de jogo que proporcionava depois, dar tempo do Cano ir, porque o Fluminense vinha trocando bola desde a defesa. O Fluminense não puxava um contra-ataque muito rápido. Fazia aquelas triangulações pelo lado, envolvia o adversário, passava a primeira linha, como dizem hoje, né? De marcação, então dava tempo. Mas num contra-ataque rápido, o Cano não chega. Não chega. Eu acho que ainda o Ganso ainda vai ser útil nesse Mundial. Eu acho que nesse jogo contra a Inter de Milão pode ser que ele entre e seja muito útil nos passes, na clara evidência dele. Beleza. Vou botar a segunda pergunta aqui pro Cícero Melo, do outro membro do canal aqui, pra gente encerrar essa parte. Do Aldo Medeiros, direto lá de Natal, a Terra Boa. Tá no ponto aí, Gabriel? E galera, 604, hein? Simultâneo. Vamos deixar o like. 633. 634 agora. Fala pessoal do Flu Resenha. Aqui é o Aldo de Natal que tá falando, tudo bem? Márcio, forte abraço, parabéns a todos pelo conteúdo do canal, cada vez melhor, cada vez mais relevante. Parabéns a todos. E dizer ao Cícero que para nós tricolores é um prazer tê-lo como mais um membro da nossa família e saber que ele torce pelo Flusão. Bom, o que eu queria perguntar ao Cícero é o que é que ele está achando dessa nova forma de transmissão dos eventos de futebol. Principalmente sobre a Cazé TV, que para mim está democratizando, os jornalistas estão extremamente expansivos nas suas transmissões, e espero que eles continuem assim e que o tempo nem os interesses comerciais mudem essa essência que eles estão plantando nessa Copa do Mundo de Clubes. E é isso aí. Valeu, pessoal. Parabéns pelo trabalho.
Parabéns por tudo, pelos assuntos, pela coerência, pela verdade, pela responsabilidade e pelo crescimento do canal. Abração do Aldo aí para todos vocês. Márcio, forte abraço. Obrigado, Aldo, meu irmão. Obrigadão mesmo. Cícero. Aldo, antes de mais nada, um abraço aí pra você, obrigado pelo carinho. Quero te dizer que eu adoro a tua terra. Natal é um dos lugares, eu viajo o Brasil inteiro, somente na Copa do Brasil, conheço Natal, já fui várias vezes, e é um dos lugares mais bonitos, como todo o Nordeste brasileiro, é muito bonito. Gosto muito quando eu sou escalado para ir a Natal. Em relação às transmissões, o que eu acho que mudou com o advento da internet é que hoje você não fica mais dependendo só das TVs tradicionais. Depois das TVs tradicionais vieram as TVs a cabo, por assinatura. A ESPN, que eu trabalho, faz um trabalho... Por que infelizmente, digo isso porque eu sou um homem que vim de rádio. Eu comecei no rádio, adoro o rádio. O rádio perdeu muita audiência porque as TVs a cabo, quando chegaram, ESPN, Sport TV e outras, fizeram o trabalho, fazem o trabalho até hoje que o rádio faz, mas com imagem. Porque o rádio cobria tudo, fazia as coletivas, pré-jogo, entrevistas. E o que aconteceu? Essas TVs chegaram com tudo isso, mas com imagem. Tanto que hoje os programas esportivos de rádio têm imagem. Né? Mas o rádio não tem imagem, né, quando transmite o jogo. Então ele está numa desvantagem grande. Mas o bom é que a internet abriu espaço para todo tipo de mídia. E a pessoa hoje tem essa oportunidade de escolher o que ela quer ver. Antigamente, quando só passava jogo, por exemplo, na TV Globo, você não tinha outra opção. Você só podia ver o jogo na TV Globo. Depois, quando começou a se dividir o bolo, e aí as TVs por assinatura passaram a comprar os campeonatos, você passou a ter a opção de escolher onde você quer ver. A Cazé TV, ela tem uma peculiaridade que ela fala a linguagem do jovem. Então, ela pegou esse público de jovem, público de 10 anos de idade até os 30 anos, que vamos dizer que é o público nova geração, mais jovem, né? Pegou esse público que fala a linguagem desse público. As TVs, tanto as TVs por assinatura, como as TVs convencionais, Globo, Band, Manchete, a Rede TV, trabalhei na Manchete, para mim a Manchete sempre, a vida toda, o SBT, são TVs mais quadradinhas, né? Em que o repórter não pode brincar. Mais formal. Mais né? formal. Vem uma ordem de cima que não pode ter tanta descontração. Não pode... uma série de coisas que a Cazé TV, ao contrário, prega para os seus profissionais fazerem isso. Rirem, brincarem, fazer uma piada. Não precisa estar olhando para a câmera quadradinho, sem piscar. Pode falar à vontade, levanta, vai, senta. Isso aí pegou esse público jovem que gosta de descontração. Né? Então, é difícil para a gente, nas TVs mais convencionais, ter acesso a esse público, porque esse público quer alguma coisa diferente. Mas o bom é você ter essas oportunidades de todos os públicos. Nós temos públicos mais velhos, públicos mais novos, gente que gosta mais da formalidade, gente que gosta da informalidade. E eu acho bacana, eu gosto muito da Cazé TV também. Não tenho muito tempo para ficar assistindo às TVs, nem a minha própria eu não assisto muito porque não tenho muito tempo. Né? Eu gosto muito do rádio, cara. Eu sou da Tupi, sou cara, aficionado de rádio, comecei em rádio. A gente dormia ouvindo rádio, né? Foi. A resenha esportiva, Hoje, o panorama infelizmente, esportivo. eu só ouço rádio em duas situações. Quando estou tomando um banho, que aí fico lá na resenha, principalmente aos domingos, e dentro do carro, né? Que você, infelizmente... Gosto muito de ouvir quando eu saio do Maracanã. Sim, os comentários sim. também, Era muito bom ouvir o Panorama Esportivo e a Turma da Maré Mansa. Turma da Maré Mansa, muito tudo bem no lembrado. rádio era Bom, muito meu bom. Deus. Eu não trabalhei peguei essa- muito tempo em rádio, comecei em Você é rádio. garoto, porra. Trabalhei na Rádio Globo, trabalhei na Rádio Nacional, trabalhei na Roquete Pinto, trabalhei na Bandeirantes, trabalhei na Tamoio, trabalhei praticamente. Só não trabalhei na Tupi. A única rádio que eu não trabalhei. Tivemos a oportunidade aqui de conhecer o garotinho, né? O Isso, José Carlos. Carlos Sim, Araújo. Conhecemos o Mazela. Mazela. Grande Mazela, outralhando. Um abraço pro Mas ela tá sempre Mazela aqui também. com a gente, volta e meia, umas Mazela 4 vezes. Né? Eu devo até fazer essa justiça. Eu devo muito de hoje ser um repórter de TV ao Mazela, porque eu vou contar essa rápida história. Ricardo Mazela. Ricardo Mazela, meu grande amigo, Ricardo Mazela, grande tricolor também.
um pouco nervoso demais, mas um grande tricolor. E o Mazella, que já estava iniciando a carreira de narrador, foi um repórter, e depois optou por ser narrador, foi convidado para participar na TV Bandeirantes de um programa que tinha na hora do almoço. José Roberto Tedesco, nosso popular Zé Cavalo, que apresentava. Ele foi convidado para ser o repórter do programa. E ele foi lá e disse, eu não quero mais ser repórter, obrigado pela chance, seria muito bom, mas eu quero me dedicar, e abracei tentar ser narrador e dar certo como narrador. Então ele não aceitou o convite e me indicou. Mas tem um repórter, trabalha na Rádio Tamoio, que é muito bom repórter e tal, e me indicou e eu fui. E ali começou a minha carreira em... Eu lembro de você na Tamoio. Na Tamoio. E começou a minha carreira na TV. Trabalhei pouco tempo lá na TV, me aborreci lá, fiquei 3 meses só, pedi demissão. O pessoal disse, pô, tu é maluco, pô, tua primeira oportunidade de TV, com 3 meses já começando a aparecer, você pede demissão. Houveram uns problemas lá que realmente não deu para ficar, mas eu devo ao Mazella e até dei um presente pro Mazella em agradecimento. O Romerito é muito meu amigo, e quando ele era jogador, ele me deu uma das camisas de um dos títulos do Fluminense, eu não me lembro se foi o de 83 ou 80... 84 ou 85. 84 ou 85. Ele não estava no Fluminense. Ele me deu a camisa que ele jogou. E eu tinha essa camisa como uma relíquia, né? Mas em agradecimento a ele ter me indicado, eu dei essa camisa pro Mazella, essa camisa do Romerito. Pô, legal. Queria contar essa história porque eu acho que a gratidão é uma coisa que a gente tem que ter a vida toda. E eu sou muito grato ao Mazella por ter me indicado e ali iniciou a minha carreira. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha, eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.